Boa noite. Bem-vindos à Escola Bíblica, aprender a Palavra de Deus. E vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 6, se faz favor. Ora, eu quero, nesta noite, falar um pouco com vocês algumas coisas. Primeiro quero lembrar a vocês que estamos a passos largos para a chuva serôdia. E eu não sou muito de mostrar entusiasmos e não sou de andar em bicos de pés, fazer o charco dos patos e aquelas piruetas e não sei o quê. Mas quando fico contente e nota-se que estou contente, não é? Mas, e depois quando há boas notícias e quando eu vejo a mão de Deus a agir, e quando é Deus a agir, oh, glória a Deus, para mim é um alívio. E é sempre bom. Lembrar a vocês a chuva serôdia, 27, 28 e 29 de setembro, sexta, sábado, domingo, 3 convidados maravilhosos e com participações de vários pastores e ministérios amigos. Vai ser muito bom. Vai ser a melhor chuva serôdia de sempre. E esta vai ser a 14ª chuva serôdia, acho eu, se não estou em erro, 2013, 12ª ou 13ª chuva serôdia. E estou muito contente, estou muito feliz porque Deus está a pôr a mão. Quanto ao resto, e como diz a palavra de Deus, e quanto ao mais, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes possamos fazer conhecidas as nossas petições ao Senhor, com orações e súplicas a todo o tempo, que é isso que temos de fazer e devemos de continuar a fazer. Não é de lançar as nossas ansiedades sobre os outros, porque há pessoas que de facto vão nos ajudar em oração e há outros que vão curtir a cena, vão comer pipocas e beber uma Coca-Cola e bater palmas enquanto nós andamos ansiosos e vamos ao fundo. Mas o Senhor sempre nos resgata e sempre nos ajuda e ver a sua mão a agir é sempre muito bom. Uma coisa que eu gostava de deixar a vocês, antes de irmos para aquilo que eu gostava de ministrar a vocês, por sugestão aqui do nosso irmão Rui, lembrar que lá porque falamos um versículo bíblico, ou lá porque partilhamos um versículo bíblico, ou uma imagem com um versículo bíblico, não quer dizer que estejamos a passar por isso. Não quer dizer que estejamos a passar mal, ou a passar dificuldades, ou em tribulações. Até porque isso é o normal na vida de um cristão verdadeiro. Passamos a tribulações, algumas provocadas por nós próprios, porque nós somos pecadores. Eu costumo dizer que o cristão muitas vezes é burro, e é, porque tem a palavra de Deus, tem o Espírito de Deus, e muitas das vezes, quando temos de tomar uma decisão, tomamos sempre a decisão pelo caminho das trevas e nunca pelo caminho da luz, não é? E não sei porquê, mas parece que a nossa carne puxa-nos sempre para ali e nunca para o que é bom. Parece que, às vezes eu pergunto, não é? É uma pergunta que já é quase banal. É mais fácil dizer bem ou dizer mal? E as pessoas ficam a olhar para mim e dizem, é mais fácil dizer mal. Irmãos, é igual. Dizer bem ou dizer mal é igual. Só que optamos por dizer mal porque é o que vem logo cá acima. É o que regurgita do nosso velho eu. Não é? Mas quando eu digo que lá porque publicamos um versículo, não quer dizer que seja isso que estejamos a passar. Também não implica que alguém venha logo com outro versículo com a solução, armado em sabichão. A maior parte dos que fazem isso até, geralmente não têm soluções para a própria vida, mas têm sempre para a vida dos outros. E é aqui que entra a hipocrisia.
E a palavra da semana passada, dos crentes infantis, em que coamos o mosquito, o problema do outro, e engolimos o camelo, que é o nosso problema. E engolimos e ainda arrotamos e dizemos que queremos mais outro, faz favor. O que é impressionante, não é? Também houve uma coisa que se passou esta semana, noutro sítio, em que um jovem pastor, que eu gosto muito, angolano, que tem bom coração, tem tudo, cheio da palavra de Deus, casado, com uma só mulher, tem os seus filhos. Eu estou a fazer no plural, mas acho que ele só tem uma filha, não tenho a certeza. Estou a falar pela fé, amém, glória a Deus. E ele é parecido comigo em algumas coisas. E o que é que ele fez? Fez uma pequena brincadeira. E o que aconteceu? Houve pastores que regurgitaram logo a sua arrogância e a sua, sei lá, santidade. Ai, com essas coisas não se brinca. Ai, temos de ter cuidado. Meus amores, meus irmãos, Deus é um Deus de bom humor. Porque se não fosse, eu e você não tínhamos sido criados. Ele tem bom humor. Ele sabe rir. Aliás, a própria Bíblia fala de nós próprios rirmos. Alegrai-vos no Senhor e na força do seu poder. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força, Neemias 8:10. E aqui, o Salmo 126, que eu gosto tanto, não é? Aquele que semeia em lágrimas colherá os seus molhos sorrindo e cantando, não é? A gente vem com alegria, a gente está ali naquela boa disposição, porque o nosso Deus é um Deus de alegria. É um Deus de boa disposição. Mas às vezes queremos arrotar a santidade. Desculpem a minha frontalidade, e quem gosta, gosta, quem não gosta, olha, faça como as espinhas do peixe, ponha na borda do prato. Porque efetivamente esta é a realidade. Há tanta gente que tem ciúmes de mim, do pastor Zé António, porquê? Porque nós estamos sempre bem dispostos a rir. E às vezes até estamos a passar por momentos difíceis, mas fazemos questão de nos animarmos um ao outro. E de levantarmos, levanta o queixo, olha para Deus. O crente só olha para baixo para dizer ao diabo que ele está debaixo dos seus pés. O crente tem que andar de cabeça levantada, a olhar para o Salvador, para a luz da vida. Ora, o rapaz fez uma brincadeira e eu fui atrás. Eu também fiz. Faz lembrar o mata e esfola. E vieram logo com aquela coisa. Houve até um que saiu logo do grupo e tal. Não sei o que. Estou muito ofendido com isto, muito ofendido. E eu até disse assim: que vamos ficar ofendidos com isto? E se fôssemos falar do problema que ele brincou, que é um problema grave que está a acontecer no Brasil, na Europa, em África, nos Estados Unidos, que eu não vou mencionar porque não é esse o meu propósito. E lá está, coamos o mosquito e engolimos o camelo e nem pedimos a conta, pedimos-lhe mais 2 para levar para casa, se faz favor. E isto deixa-me triste, porque arrotamos uma coisa que não é nossa, que é a santidade, que aquele que serve a Deus deve de buscar a santidade ao Senhor. A nossa santificação é devida ao Senhor. E depois não somos capazes de rir de uma coisa que até teve piada. Então do que é que vamos rir? De quando os outros caem? Oh, irmãos, ainda esta semana mais um caiu e eu não fiquei feliz. E eu e o Jonas até chorámos. Ficamos tristes. Mas é o cumprimento da profecia e da visão. Sim, mas você acha que eu fico triste por ver um pastor a cair, ser apanhado em flagrante, ser preso, ou isto ou aquilo? Não fico. Não fico mesmo nada feliz. Eu preferia vê-los a arrependerem-se e a pedirem perdão e a mudar de vida. Mas isso vai ser cada vez mais raro. Você ver um pastor, um irmão em Cristo, pedir perdão e mudar de vida, está quieto ao bicho. Isso é para os parvos.
Ninguém tem nada a ver com a minha vida fora da igreja. Pois não, mas Deus tem. E Deus é o Senhor da igreja. E enquanto Deus for o Senhor da igreja, eu posso ser pecador, mas se eu me arrepender e no dia a seguir tentar me afastar, que é o que acontece com a maior parte de nós, o fruto logo se vê. E qual é o fruto? É o Espírito de Deus em nós. Os dons do Espírito Santo. Mas qual é o fruto que eu vejo em alguns? É beberrões, fornicadores, mentirosos, roubadores, dão mau testemunho. Mas depois vêm para a igreja bater no peito, te amo, Senhor. Então vêm em vão. E um dia, como eu dizia há bocado, eu e o pastor Jonas falávamos, a maior parte destes vão estar diante de Jesus no dia do julgamento final e vão estar diante de Deus Pai, do Espírito de Deus, e de todo o ser humano criado desde Adão até os dias em que os dias terminarem. E vão ouvir da boca de Deus, não é de Jesus, é de Deus: aparta-te de mim que não te conheço. Mas eu preguei, mas eu curei, mas eu fiz. Deus me livre de alguma vez eu dizer eu curei ou eu fiz. O Senhor fez através de mim. E muitos foram usados e muitos serão usados, mas muitos deles nunca se arrependeram e nem nunca se vão arrepender. E depois às vezes as pessoas perguntam-me assim: você é calvinista? Você é arminiano? Você é não sei o quê? Eu sou de Jesus, eu quero saber disso. Se há ou não há predestinação, se há ou não há isto ou aquilo. Irmãos, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado obedecer à palavra de Deus e obedecer àquilo que Deus me mandou fazer quando eu tinha 6 anos de idade. E tudo o resto é vaidade humana. Estão a compreender? Bom, isto vai a talho de foice em que sentido? Vamos a Hebreus 6. A pastora Maria José falou um assunto, quando ela esteve cá connosco, falou um assunto comigo, isto foi no início de junho, que me chamou a atenção e avivou o meu coração. E eu estou a trabalhar nesse sentido. Não sei quanto tempo vai demorar, porque vocês sabem as minhas limitações de tempo, mas sempre que eu posso, ou melhor, não é que eu posso, sempre que eu consigo, vou juntando e vou preparando as coisas. O que é que eu estou a preparar? E porquê que estou a preparar isto? Estou a preparar cursos de iniciação bíblica. O primeiro curso será um curso simples, de 4 livros, que eu vou imprimir aqui e vou dar gratuitamente aos irmãos que queiram fazer. Desculpem, eu estou a tossir para o microfone. Que vai ensinar o quê? As doutrinas rudimentares de Cristo, os pilares, as bases. Porque se há coisa que eu vejo que a maior parte dos crentes de hoje não têm, é as doutrinas rudimentares. E algumas até estão a ser afastadas e estão a ser rejeitadas. E vou-vos já dizer qual é a principal que está a ser rejeitada hoje, vida e saúde, e que é assustador. Sabe qual é? A segunda vinda de Jesus. Há pastores hoje que dizem que Jesus já veio e que não voltará. Vida e saúde, dona Ninja. Toda a gente ficou a saber que espirraste. Vocês estão a compreender? Ou seja, há pastores hoje que estão a ensinar que não haverá o segundo advento, ou seja, que Jesus não virá a segunda vez. Porque já veio. Exatamente. Já posso fazer tudo o que eu quero, porque está tudo feito. E é aqui que entra... Mas há pessoas que estão mesmo a acreditar nisto. Estão mesmo a acreditar nisto. E então, o que é que eles ensinam? Ensinam que o que vem aí, vida e saúde, dona Ninja. O que vem... Tens... Coisa, tá? Quando... É o ar que está-te... Não é? Aquilo que faz com que eles ensinem esta coisa e depois o que é que eles partilham, primeiro é a graça
que me permite tudo. E depois, o que vem aí é só o julgamento. O julgamento de quem? Dos maus. Porque também ensinam que os bons não vão ser julgados. Mas vamos. Nós vamos ser todos apresentados ao juiz. Só que a diferença entre aqueles que têm o sangue do Cordeiro e os outros é que quando forem ao livro, vai lá estar o nome, José Manuel Mansinho. Então, e o que é que temos a dizer sobre este homem? Nada, o livro está vazio. Bem está, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor. Enquanto que os outros vão começar logo a justificar-se. E o Senhor vai dizer, sim, então olha, mas aqui diz que tu fizeste isto, isto, isto. Não, nunca na minha vida, não. Então vamos pôr aqui no ecrã. Todo o mundo o verá. E vai ser uma humilhação muito grande. Então, ela está a fazer, a pastora Maria José está a fazer isto. Eu achei que era uma ideia muito boa, orei sobre este assunto com Deus, sentido de paz da parte de Deus e urgência. E então estou a preparar também. Porque não encontro equivalência nas livrarias portuguesas, coisa como deve ser. Pronto. Então eu estou a preparar uns cursos de iniciação bíblica. Os primeiros serão 4 livros e os segundos serão ou 6 ou 8. Não vou cobrar, será gratuito. E depois a pessoa terá um teste para fazer, vai fazer esse teste, põe o seu nome, põe o seu contacto, entrega aqui na igreja, nós corrigimos o teste e depois emitimos um certificado que, se você quiser pôr na parede, ou é só para ter a garantia que fez o curso. O certificado vale bola, vale 0. O que interessa é o que você vai praticar desse curso. Mas pelo menos você vai aprender o que está aqui. Olha aí comigo. Em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Tiago, desculpa, vamos ao 10, ao 5, a partir do versículo 12. Hebreus 5, 12. Então temos assim. Temos? Temos. Está ali uma coisa branca no ecrã. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido de mantimento. Comece com esta palavra, para lembrar que muitas das vezes, até alguns de nós já temos muitos anos de crente, mas depois acabamos por ser desta maneira, ou seja, pelo tempo e pelo crescimento e até pela da nossa convivência com Deus, já deveríamos ser mestres. Mas muitas das vezes, porque não solidificamos o conhecimento, diz o apóstolo, eu presumo que seja o apóstolo Paulo, isto é polémico, nem toda a gente aceita que o autor de Hebreus seja o apóstolo Paulo. Mas eu não sei, costumo dizer que é ele, que o Senhor me perdoe se eu estiver a errar. Mas ele próprio diz que ainda, no versículo 12, que ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Ou seja, vou voltar a ler esta parte. Ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Os rudimentos da palavra de Deus, lá está. O que é que muita gente pensa que eu estou a falar? A lei. Mas eu não estou a falar da lei. E até vamos já pôr aqui a lei no lugar dela. O que é que Jesus fez à lei? Uns dizem que Jesus aboliu a lei. Eu digo que não. O que Jesus fez foi
cumprir a lei nele próprio, total. E daqueles preceitos todos que havia, que eram 613 mais não sei quantos que foram criados no período interbíblico, que chegavam quase a 1000 ou até ultrapassava, Jesus trouxe apenas um. Agarrou naquilo tudo, como se fosse uma pastilha elástica, mastigou e fez um só balão. E transformou num só artigo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. E quando vocês disserem isto a alguém, e alguém vos disser assim, então, mas sendo assim eu posso matar. Não, porque se eu matar o meu próximo, ou mesmo sendo alguém que não seja o meu próximo, eu não estou a amar-me a mim mesmo, nem ao meu próximo. Não estou a amar a ninguém, nem a amar a Deus. Então, se eu sei que isto não agrada a Deus, eu não vou fazer. E como é que eu sei se agrada a Deus ou se não agrada? A palavra é o tira-teimas. E o Espírito de Deus é a confirmação. Vocês já me ouviram dizer muitas vezes que precisamos de estar atentos ao testificar do Espírito de Deus na nossa vida. Testemunhar, testificar, confirmação, o carimbo. O selo branco que dá autorização e que dá penhor sobre aquele contrato. Hoje em dia as procurações já não precisam de selo branco, não sei se vocês sabiam. Se tiver a assinatura digital, funciona como sendo um selo branco. Mas as antigas, e a maior parte delas eram feitas em papel azul de 25 linhas, que custava caríssimo, grosso. Fazia-se as escrituras e faziam-se as procurações e aquelas coisas todas. E depois, no fim, o notário assinava e punha um selo branco. Aquele selo branco, mesmo que ele não tivesse assinado, mesmo que tivesse erros ortográficos, o selo dava penhor sobre aquele documento. Aquele selo branco dizia, este documento é oficial e é para ser cumprido. Por exemplo, eu lembro-me no meu tempo de escola, ainda sou do tempo, só falta a velhinha aqui ao meu lado, de comprar meias de vidro por um escudo. Mas eu ainda sou do tempo das folhas de ponto da escola terem o selo branco da escola. E aquilo tornava aquele teste, aquele exame oficial, reconhecido pelo Ministério da Educação. Depois, já no século XX, portanto, já em anos 90, anos 90, as folhas de ponto tinham marca d'água, já não tinham o selo branco, mas tinham a marca d'água com o carimbo da escola. Hoje já não sei como é que é, porque eu já não estudo há alguns anos. Mas para vocês perceberem, nós precisamos ter essa marca d'água na nossa vida, que é o testificar do Espírito, a confirmação. Mas para isso, eu tenho que ter os rudimentos firmes na minha vida. Se eu quiser construir um edifício e quiser trazer peso por cima, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lhe dar uns bons alicerces, fundamentos, caboclos, certo? Provavelmente com uns pilares fortes, ok? Com betão armado e ferro, umas vigas que suportem o peso do edifício, não só na vertical, mas também na horizontal. O que é que isso se chama, se não a construção rudimentar? O próprio Jesus fala nisto, sabia? Em Mateus 7. Não vamos lá, mas vocês conhecem. Que o homem que ele diz que aquele que anda segundo a palavra de Deus é aquele que edifica a casa na rocha.
Ele não constrói a casa em cima da rocha, ele escava a rocha. E faz lá os caboclos, os alicerces, os fundamentos, e depois começa a construir a casa. O outro o que é que faz? Faz na areia, faz na terra. E faz como os americanos, não é? Casinhas de papel e madeira, tudo peladuro, e depois vêm os furacões zangados e levam tudo. Porquê? Porque não há um fundamento, não há uma cave, não há um alicerce. Mas as casas são grandes e suportam grandes pesos. Pois, aquilo é tudo papel, aquilo é tudo levezinho. Como é que não haviam de suportar? E mesmo feito em madeira, que tem lá a estrutura feita em vigas de madeira com o peso e com aquilo que suporta. Mas não suporta as intempéries da vida. E é isto que eu quero que você compreenda. Você pode saber muito da palavra, você pode ser até pode já ser um presbítero que conhece bem a palavra, mas se não tiver as doutrinas rudimentares de Cristo como pilares, quando vier a aflição, vamos tremer. Quando vier o problema, vamos abaixo. E com estrago. Porquê? Porque a nossa fé não está alicerçada no pilar que é Jesus, nem na sua palavra, nem nas doutrinas que são rudimentares. Porquê que Paulo, ou o escritor de Hebreus, lhes chama rudimentares? Porque têm que ser aquelas que são ensinadas desde crianças. Seja de criança de idade verdadeira, seja de criança espiritual. E eu aqui quero lembrar na urgência de nós termos o nosso projeto das crianças a funcionar, o GPS. É urgente. Eu preciso ter isso outra vez a funcionar com força. Para as nossas crianças aprenderem que os telemóveis não são a solução para a vida. Passam horas a jogar, horas a ver vídeos. Isso não é solução. Isso vai fazê-los ficar lobotomizados ainda antes de chegarem à puberdade, quanto mais à idade adulta. É um vício. O telefone sai da manga e agarra-se à palma da mão e é só ver aquelas porcarias. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que lhes dar condições para eles aprenderem a palavra. E eu falo da minha escola dominical. Ainda hoje me lembro da minha professora, da Fatinha. E depois lembro-me, já mais crescido, mas ainda infantil, lembro-me da Katy, da igreja infantil, onde eu estive. E quando estas duas saíram, eu deixei de ter interesse pela igreja infantil e já era pré-adolescente, se calhar com 12 anos. Já não queria ir. Eu queria estar na igreja dos chamados grandes, dos adultos. Porque aquilo já não me interessava, mas o que eles aprendiam interessava-me muito mais, enchia-me, preenchia-me. Agora imagine, eu era criança. Imagine você adulto. O que é que se passa quando nós somos adultos e entregamos a vida a Jesus? Ou nós ouvimos a pregação de domingo e às vezes o pastor fala de assuntos que nós dizemos amém e gostamos e dizemos sim senhor, foi muito bom, mas falta aquele fundamento. É como se estivéssemos a construir a casa pelo telhado. Vocês estão a compreender? Tem algum mal construir a casa pelo telhado? Não, não tem. Mas vai dar o dobro do trabalho depois de içar o telhado e construir as paredes e os pilares. E depois de ter o primeiro e o segundo andar feitos, lembramos-nos, olha, isto era bom, era ter uma cave para pôr lá as máquinas e não sei o quê. E depois, já com tudo feito, você vai escavar uma cave. E como é que você vai escavar isso se não tiver bons alicerces para não dar cabo da casa que está construída? Vocês estão a compreender? Mas mesmo na fase adulta física, entregar a vida a Jesus, é possível aprender como uma criança e crescer espiritualmente. E não tem mal nenhum. Nós temos aqui uma irmã, uma pessoa que eu amo e o meu coração fica sempre apertadinho quando eu não a vejo. Que ela sempre que me vê diz-me assim, vou chateá-lo com perguntas. Não me chateia, eu adoro isso, é a coisa que eu mais gosto. Irmãos, quem me dera a mim que alguns fizessem isso, sentassem ao pé de mim e dizessem assim, posso-lhe fazer perguntas sobre a Bíblia? Mas não, dão-me problemas e chatice e andam aí com mulheres e com caminhos devassos
E quando são chamados à atenção, a culpa é sempre dos outros. E o pôr as culpas nos outros é uma infantilidade de quem não tem os rudimentos da doutrina de Cristo. Nunca aprendeu o erro de Adão. Nunca aprendeu os erros de Davi, de Saul, do próprio Samuel. Homem devoto ao Senhor, que amava o Senhor com todo o seu coração. Mas os filhos... Eli, o profeta Eli. Isto tem que ser ensinado. Isto tem que ser partilhado. Eu ao domingo não consigo. Então ela falou comigo e eu disse: pastor, eu estou a sentir Deus aqui a chamar-me a atenção nisto. Eu vou retomar isso. Não no formato que muitos fazem cursos presenciais e a pessoa tem que vir. Eu não quero isso. Eu quero que a pessoa possa aprender em casa. E se tem perguntas, faz. Eu estou cá para esclarecer. Eu não me importo de estar 1 hora a escrever no WhatsApp, a esclarecer perguntas da Bíblia. Agora, falar de conversas que não edificam ninguém, é que eu já não gasto tempo. Estão-me a compreender? Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Porquê? Porque é menino. Porque é menino. Eu até posso já ter 20 anos de cristianismo e continuar a precisar de leite. E o leite é bom até um certo tempo. Por isso, e você diga-me, quando somos bebés, mamamos de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3, ou de 4 em 4, consoante a barriga e consoante a mama. Se tem muito leite ou não, não é? Ou se o leite é sólido. Porque às vezes as mães não conseguem, o leite não é forte e não alimenta, não é? Mas quando somos bebés, o leitinho alimenta-nos ali à maneira. E depois, quando já somos criancinhas, até podemos comer uma massinha, podemos comer assim uma coisinha, não é? Às vezes a mãe faz assim um hambúrguer, assim com um bocadinho de arroz, não é preciso uma coisa muito avançada, não é? Porque somos pequeninos, comemos pouco. Mas antes de deitar, o que é que a gente ainda come? O que é que ainda... O titico. Verdade ou mentira? Lá vai mais um biberon. E às vezes de manhã, depois de acordar, aquela ronha que as crianças ainda fazem, mais um extra. Mas você aos 16 anos, tente lá passar o dia a beber leite só, a ver se você fica alimentado. Com 16 anos a pessoa até come a mesa e as cadeiras. Quando é adolescente a fome é negra. Estão sempre cheios de fome. Havia um lá onde eu morava, que era o Filipe, que aquilo era às 30 carcaças de cada vez. A avó dizia: vou à falência com este miúdo, vou à falência. Da dona Leopoldina. 30 carcaças com manteiga. Aquilo, eu acho que era... Eu punha a manteiga com o que estava a acabar. Nem era com faca. E era uma coisa que eu vou-lhe contar. Era impressionante. Mas ele era magro que não cão. Parece que tinha uma bicha solitária. Mas era o quê? Ele era adolescente. Vocês estão a compreender, não é? Mas diga-lhe lá a ele se ele bebia leite o dia todo. Nem pensar, ele ficava cheio de fome. O que isto quer dizer é que, por um tempo, a doutrina rudimentar é boa e alimenta-nos, mas depois queremos mais. E é natural querer mais. Quando eu era pequenino, eu também bebia o meu leitinho, mas um dia na casa da minha avó, olhei para as couves, estava no prato da minha mãe e do meu pai, e essa coisinha verde com azeite podia vir para a minha boquinha. E foi. E estava bom. Quer dizer que nós temos tendência a querer mais. No Evangelho é a mesma coisa. Por isso, no versículo 1 do capítulo 6 diz assim: pelo que,
deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento. Já vou ler o que é que são as doutrinas rudimentares. Mas o que é que diz? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Quer dizer, eu não vou abandonar o que eu aprendi, mas eu não vou continuar a estudar isto, porque isto tem que ser o fundamento da minha vida. Ponto. Isto tem que ser a estrutura da minha vida cristã. E quais são? Você pergunta-me, quais são os fundamentos da doutrina de Cristo? Não é preciso perguntar, que é retórico. Eu vou-lhe dizer quais são. O arrependimento de obras mortas. Fé em Deus. Olha uma coisa que hoje em dia não existe. Sabe o que é que existe? Existe fé no culto de milagres que vai haver. Fé em Deus. Não, eu tenho fé que o pastor vai orar e eu vou ficar bem. É este erro. Mas a Bíblia diz em Hebreus 11:6 que é impossível agradar a Deus se nós não tivermos fé. Por isso é que é uma doutrina rudimentar. Como é que a religião tradicional lhe chama? Chama-lhe fé, mas no fundo é uma crença. Ora, fé em Deus é um bocadinho mais do que apenas crer. Porquê? Porque eu nunca ouvi. Você nunca viu Deus? Os outros sempre vêm uma estátua, vem o gordinho sentado à chinesa, o Buda, o Shiva com os seus 12 braços, que digo-vos uma coisa, dava muito jeito para fazer limpeza à casa. Eu também, bem, com 12 braços na mesa, ninguém comia nada. Mas vêm estátuas. Ok? E o que é que está a começar a acontecer também no mundo evangélico? Estátuas. Agora, edificaram uma estátua gigante nos Estados Unidos, supostamente de Jesus. Como é que podem edificar uma estátua de Jesus se ninguém nunca ouviu e ninguém sabe como é que era o aspecto dele? Aquilo é para quê? Para cobrar uma entrada e a pessoa ia dizer, eu estive lá a ver. Idolatria. Arrependimento de obras mortas. Vocês estão a perceber? Vocês estão a entender a importância das doutrinas rudimentares de Cristo? E porquê rudimento? Porque tem a ver com a importância de uma engrenagem necessária para a nossa vida andar para a frente. O rudimento, o rolamento. Também tem a ver com o mastigar. O ruminar, quer dizer que é uma coisa que tem que estar permanente em nós. Ok, não vamos viver só com os rudimentos, não, mas os rudimentos, volta ou não volta, a gente tem que os ir buscar para proteger a nossa vida. Você, por exemplo, o presbítero São Manuel está a pintar a casa. O António quer pintar a casa dele este ano. Isso é o quê? Não é os cuidados rudimentares de uma casa? E porquê é que não havemos de pintar a nossa casa interior, o nosso templo, para a presença do Espírito Santo? Tem que haver manutenção. Exatamente, a manutenção. E como é que eu vou mantendo? Por isso é que existe uma escola bíblica em detrimento de uma reunião de oração aqui. Porque eu prefiro que vocês tenham conhecimento e cresçam, porque com o crescimento vem a oração. Vem o desejo de orar. Veio o desejo de estar na presença dele. Veio o desejo de a qualquer momento sentar na cama e dizer, sim, Senhor, eu estou aqui para orar. Não sei por quem é. E eu não sei orar como convém, mas eu vou orar na tua linguagem celestial. Só Jesus o soube, e mesmo assim, ele ensinou e ninguém percebeu. E vós orareis assim, e ninguém percebeu, Zé. Então, voltamos a... Quais são as doutrinas rudimentares de Cristo? Arrependimento de obras mortas. Fé em Deus. Doutrina dos batismos. Imposição de mãos. Ressurreição dos mortos e do juízo eterno. São 6. Agora veja.
há aqui coisas que faria arrepiar a nuca de alguns. Como é que uma doutrina rudimentar pode ser a imposição das mãos? Mas Paulo é o primeiro a dizer, para nós não impormos levianamente. Tem que ser feito com temor. E o que é que se vê hoje em dia? O poder. Até o poder qual é? Eu quero ter poder sobre isto e me ponho-lhe as mãos. Mas não é no espírito, é na carne. E por isso não há fruto. Irmãos, eu imponho as mãos e acredito na imposição de mãos, mas quando o Espírito me diz para o fazer. Levianamente não o faço. No entanto, eu contei-vos a semana passada aquele episódio com aquela senhora. Quando ela estava a contar, precisava daquelas lâminas onde estavam as biópsias que ela tinha feito. E eu disse-lhe assim, dê-me a sua mão. E ela deu-me logo a mão e eu agarrei-lhe na mão e disse, vai correr tudo bem. Isto é o quê? Imposição de mãos. Não foi preciso dar a volta ao balcão e gritar e dizer, assim diz o Senhor, e levantar os calcanhares e impor as mãos e empurrar a pessoa para o chão. E depois tinha que se chamar o INEM e uma maca que tinha que ir para a urgência. Mas o homem é assim, o homem é ridículo, é arrogante nestas coisas. Mas é uma doutrina que tem que ser muito bem ensinada. Mas também tem aqui mais, olha aqui, a ressurreição dos mortos. Aquele que morrer, se crer em mim, ainda que morra, viverá. E isto é uma coisa que muito pouco crente acredita. Porque não é falado nas igrejas. Não é isso. É porque nós estamos numa era em que acredita-se naquilo que faz lógica. E não se acredita piamente na palavra de Deus. Deus não é Deus de lógica. Até porque, olha, Deus quebrou a matemática dos homens. O homem diz que 1 mais 1 são... 2. Lá, sabes fazer contas. 1 mais 1 são 2. Mas a matemática de Deus diz que 1 mais 1 são 1. Não, 1. E ele diz mesmo, deixará o homem a sua parentela e se unirá a uma só carne com a sua esposa. E serão ambos uma só carne. Mas também, a matemática de Deus diz que há, num caso muito específico, 3 que são 1. E agora? Para que todos saibam que eu e tu, ó Pai, somos um. E ele inclui o Espírito Santo de Deus também. Isto é uma coisa que o homem não consegue conceber. 3 serem 1. Mas é engraçado, porque nós também o somos. E agora? Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Somos um ser tridimensional, tal e qual como Deus, como Jesus e como o Espírito Santo de Deus. Toda a criação de Deus é tridimensional. Mesmo as plantas não têm cérebro, mas têm alma e provavelmente têm espírito. Até os animais. Porque se assim não fosse, não havia descrições no Apocalipse do céu ter animais. Eu não estou com isto a dizer que você vai ver o Bobby de há 20 anos lá. Ou como a minha avó, todos os cães que ela tinha eram Bobito. Todos tinham o mesmo nome, que assim nunca se enganava. De certeza que ela, quando lá chegou ao céu, estava lá uns 4 ou 5 Bobitos à espera dela. Não sei. Não posso fazer disto doutrina. Não posso afirmar. E tenho que ter cuidado para que as pessoas não se agarrem a isto a pensar, ele falou. O importante é eu cuidar da minha vida para chegar lá. Depois o resto logo se vê com Jesus. Mas a doutrina do juízo eterno, as pessoas ainda hoje acreditam que não há julgamento.
Há crentes que não acreditam no inferno. Dizem que é uma invenção da igreja para pôr medo às pessoas. Verdade. Há a ideia do céu e do paraíso, vem do islamismo por causa da recompensa. Mas quem fala em céu, paraíso, o que é que disse o salteador a Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no supermercado ali da esquina. Não. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares na tua mansão ali em altura, no Algarve. Não. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus disse-lhe, hoje mesmo estarás comigo. Uau! Eia, como é que é possível? Na análise dos apóstolos de hoje, devem estar todos revoltados, porque não fez curso básico, não fez curso complementar, não foi batizado nas águas. Essa é outra doutrina rudimentar, mas diz batismos. Porque é o batismo do Espírito Santo e é o batismo nas águas. Um é nas águas e outro é por fogo. Claro que ninguém vai incendiar aí qualquer coisa para atirar você lá para dentro. Não há... primeiro é o do churrasco e depois aqui é o batismo nas águas que é para apagar o fogo. Não. Normalmente até é o contrário. Primeiro é o batismo nas águas, que simboliza a morte do velho eu, e o ressurgir das águas, porque há uma imersão, não há essa das gotinhas na testa. É umas gotinhas na testa. Olha, irmãos, até vou aproveitar para explicar aqui uma coisa. E que isto fique claro e que seja esclarecido a todos os irmãos. Porque às vezes as pessoas pensam que eu sou crítico acérrimo da Igreja Católica. Eu não sou. Eu sou crítico acérrimo dos erros que eles praticam. Mas na mesma medida sou crítico acérrimo da Igreja Evangélica. E critico a idolatria que existe e toda a porcaria que existe atualmente lá. Nós estamos fora disso. Você é evangélico. Eu sou do caminho. Amém. João 14,6. Eu sou do caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Eu não me enquadro no pentecostalismo, apesar de acreditar no dia de Pentecostes. E de as pessoas serem batizadas no Espírito Santo nesta casa. Tu és evangélico. Eu creio no poder dos evangelhos e na importância do evangelismo, mas eu não sou evangélico. Isso é uma religião. Então és presbiteriano. Eu acredito na função do presbitério, que é muito importante. Mas não sou presbiteriano. És assembleano. Reunimos-nos em assembleia todas as sextas e domingos. Mas nem por isso eu sou assembleano. Tu és o quê? Sou do caminho. És adventista. E eu creio no advento, no segundo advento de Jesus. Creio no primeiro, que morreu por mim na cruz do Calvário, e creio no segundo, que ele voltará para vir buscar a sua igreja. Mas eu não sou adventista. Eu não me cinjo a isso. E não sou testemunha de nenhum acidente. Mas a Bíblia diz ser-me testemunha, tanto em Samaria como em Jerusalém, até aos confins da terra. Sim, eu testemunho da palavra de Deus, mas não sou testemunha de nada. Eu sou um filho de Deus, um servo de Deus, a quem o Senhor chamou, tal como vocês todos, e vocês que nos estão a ver através do vídeo. Fomos chamados para lhe obedecer e para fazer aquilo que o Senhor propôs a cada um de nós. Agora, o que é o batismo nas águas? Há quem ensine que é a passagem do Mar Vermelho. Deixamos portanto, tudo o que está para trás, tudo o que é a escravidão, o mundo, atravessamos o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida. Bom, essa é a visão do Velho Testamento. Mas para mim, e não se esqueça que Jesus também foi batizado nas águas, para cumprir não só os requisitos dos fariseus, mas também para cumprir o requisito do Pai.
para respeitar o profeta que estava em ação naquela altura, que era João Batista, foi ao batismo nas águas. Para quê? Para que também ele, que apesar de ter nascido sem pecado, mas viveu neste mundo. E você diga-me lá, se Jesus, a ver os outros a fazer móveis e de vez em quando a acertar num dedo, se os outros diziam, quando acertavam com o martelo no dedo, ui, que dor, ai, dá-me mesmo a doer. Não, saía sempre assim não é? Uma berleitada. E você pensa que Jesus também nos disse, eu não acredito, porque Jesus era puro. Jesus era puro, tal como você e eu, purificado pelo sangue daquele que havia de morrer, que era ele próprio. Ele se purificou. Ele purificou-nos a nós. Ele foi justificado. Mas, no entanto, nunca se esqueça disto. Ele levou o pecado do mundo inteiro. E aquele homem, que a Bíblia diz em Isaías 53 que era experimentado nos trabalhos, o que quer dizer que ele sabia fazer as coisas e já tinha passado por muita coisa e passou por muita aflição, passou por muita fominha, passou por muita sede, passou por escassez, passou por momentos de ser acusado, por momentos de ser maltratado, de ser expulso, apedrejado, quiseram-no atirar de um penhasco abaixo. E eu digo, quando ele entrou no templo, será que ele se virou lá para os vendilhões e disse, meus irmãos, não convém que façam tais coisas. Assim diz o Senhor, aleluia. Não. Foi buscar o azorrato e deu com o azorrato neles todos. Zangou-se a sério. E você vai me dizer a mim que ele não houve ali um momento de tira? Houve. Só que depois o que é que ele fez? Ele foi orar. Pai, perdoa-me se eu abusei. Pai, perdoa-me, mas o meu zelo é o que diz a palavra de Deus. O teu zelo me consuma. O zelo de Deus nos consome. E aí eu pergunto, acha que Jesus ia ser diferente de nós? Essa mania que temos de criar um Jesus supra-sumo. Com raiva, zangado. Quando Jesus falou à figueira, que mais ninguém coma de ti. E o que aconteceu à figueira? Secou pela raiz. E os discípulos ficaram assim, com o fofinho bem pequenino. Quem é este que até a figueira manda secar? Quem é este que manda sossegar o vento e o mar? E você, quando é acordado, assim de repente de chofre, você fica bem disposto? Porque eles chegaram ao pé de Jesus e disseram, então, não se te dá que morramos. Em algumas versões diz, não se te dá que pereçamos. E Jesus deve-se ter levantado e deve ter dito, vento, acalma lá, mar, sossega aí. Não, ele deve ter dito, ele deve ter ficado para olhar, pior-se com eles e deve ter dito, vento, sossega, mar, acalma-te. Deixa-me dormir. E eles ficaram espantados. Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Estavam com ele todos os dias. Então é necessário. Irmãos, outra coisa que eu quero que vocês se lembrem. Desculpe lá, para ter ido homens de boca feia, para ter que mandar acalmar. Ele primeiro irrita-se com eles, não é? Dá réplica ao pessoal, depois assim, Homens de pouca fé. se dá réplica, depois é que Primeiro não lhes deu com o azorrato, porque o azorrato ficou lá no templo. Mas se tivesse ali o azorrato, davam eles todos ali. Um calduço assim a todos. Em nome de Jesus. Nunca se esqueçam disto. Até os discípulos de Jesus
depois de 3 anos e meio com ele, precisaram daqueles 6 meses em Jerusalém para aprender os rudimentos da doutrina que ele próprio deixou. Foram ou não foram batizados por Jesus? Cumpriram ou não cumpriram os requisitos? Então, é uma doutrina rudimentar que nós precisamos de pôr em prática. Agora, você diz-me assim, e se eu não quiser? Oh, irmão, eu não vou ficar zangado consigo. Não é por causa disso que você vai deixar de servir a Deus. Porque se há coisa que eu creio, é que nós não temos que convencer ninguém de nada. Todo o homem que é convencido por outro homem ou por outra mulher, sabe o que é que vai acontecer? Vão os dois parar ao inferno. Porque é os argumentos humanos. Mas quando é o Espírito Santo que vem ao nosso coração e põe aquele desejo, o que é que faz um homem com uma carreira brilhante numa orquestra que andou a correr o mundo com essa orquestra? Militar da GNR. O que é que faz um homem desistir de tudo e ir pregar o Evangelho para o outro lado do mundo, para a Ásia? Se não for o Espírito de Deus a tocar no coração e a transformar aquele coração para esse sentido. Nenhum homem o pode convencer, porque qual é o argumento do homem? Eu dou-te um salário, eu dou-te uma casa, os teus filhos têm uma escola. E esta pessoa, que eu não vou dizer o nome ainda, fez isto tudo sem ter nada. Vendeu tudo o que tinha cá. E foi para lá. Ele não tinha onde dormir, ele não tinha casa, ele não tinha emprego. Ele foi em obediência. E teve lá 10 ou 15 anos, ou o que é que foi, e depois veio-se embora. Quando Deus achou que era a hora de ele voltar. Isto é a prova que se não for o Senhor a convencer-nos do que Ele quer fazer, nunca vai funcionar. Olha o pastor Leitão. O que é que fazia este homem ir para Angola já com os seus 50? Ou antes disso, sair da África do Sul, que na altura era um país bom, para vir para Portugal, se não for o Senhor. Porque não vem por salários. Ele próprio já me disse que ele veio para Portugal ganhar muito menos do que ganhava na África do Sul. Não veio por salários, não veio por casas, não. Ele veio porque o Senhor assim pôs no coração dele e da esposa. E é aqui que entra este princípio que eu acho que é essencial para a nossa vida, que é, não há homem nem mulher que nos possa convencer de nada. Eu convenci aquele irmão a vir à igreja. Eu digo sempre, está bem, mas deixe ser ele a escolher, deixe ser ele a vir, é no tempo de Deus. Deus vai pôr o desejo, como fez com a Lena. O Carlos Palma, os primeiros 3 meses ou 4 meses, veio sozinho e ia pôr a Lena noutra igreja. Até o dia em que Deus tocou no coração dela, mesmo a sério, e ela disse, hoje não é preciso ir-me deixar àquele sítio, hoje eu vou contigo. Se não for o Senhor. Mas isto só pode acontecer em quem? Em quem tem os fundamentos bem criados. Senão vai andar sempre na dúvida. Será que foi o Senhor? Será que não foi? Olha o Gedeão. Eu não tenho a certeza. O Senhor, enche aqui o novelo de água e que a terra fique seca. E o Senhor assim o fez. E ainda assim não tenho a certeza que chove em todo lado menos no novelo. Choveu em todo lado menos no novelo. E andamos nisto, nos testes ao Senhor, para ter a certeza que vem dele. Quando, tendo nós os fundamentos, há uma garantia sempre que é, quando as portas se abrem, o Senhor está no negócio. Quando é difícil, quando tem complicações, quando temos que
comprometer algum princípio bíblico na nossa vida, Deus não está no negócio. Olha, eu tenho este emprego a ganhar 6.000 euros por mês. Você é de segunda a sexta, entre as 9 e as 6, mas há 2 domingos por mês que você tem que trabalhar. E é da parte da manhã. E a pessoa, o que é que a pessoa se concentra? 6.000 euros por mês. Não, pastor, porque eu continuo a vir, eu só venho de 15 em 15 dias. Já estás a comprometer o teu compromisso com Deus. Não, pastor, não está a compreender, é um dízimo de 600 euros. Já está o homem a tentar convencer o outro homem. Quando há um que está a dizer, olha que se não vem, olha que se, para ser do Senhor, o Senhor não faz-te comprometer nada que seja o teu compromisso com Ele. Vocês conseguem compreender o que eu estou a partilhar convosco? Então, já falámos aqui de uma quantidade de doutrinas rudimentares, não é? Então, o que é o batismo das águas? A morte do velho eu. O mergulhar nas águas. É um funeral. E depois retomamos uma nova criatura. 2 de Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz de novo. É isso que acontece. É um ato simbólico, mas é a forma que eu tenho de dizer aos céus, ao mundo e ao inferno que eu estou comprometido com Jesus Cristo e com a palavra de Deus. Mas eu não vou ao batismo, mas eu tenho uma t-shirt muito gira que diz eu sou de Jesus. As t-shirts rasgam-se, estragam e hoje para amanhã eu já diz eu sou do Benfica ou do Sporting. E como Deus não olha para o nosso exterior, olha para o nosso interior, o que cá fora diz não significa nada. Lembra-se do que é que Jesus chamou aos fariseus? Sepulcros, bonitos por fora, mas por dentro cheios de morte e pestilência. Ou morte e rapina. Mas seja como for, o que interessa é o interior. E dentro do meu interior é um ato simbólico, sim, que não tem nada de mágico. Mas eu já vi pessoas serem curadas no batismo das águas. Eu já vi pessoas serem libertas de demónios terríveis no batismo das águas. Não quer dizer que aconteça consigo. Mas também quer que você entenda que a água não tem magia nenhuma e não foi consagrada e não são uns pós de perlim-pim-pim nem de perló-pom-pom. E muitas das vezes a água está à temperatura do Alasca. Está fria. Pelo menos no meu batismo foi assim. Numa piscina que foi posta no quintal do irmão Xavier. Inclinado. Ia chover. E o pastor, debaixo do telheiro, lembrou-se de começar a falar a palavra. Blá, blá, blá. E nós ali. E eu olhei para o Fausto, que era o outro que ia ser batizado comigo, e pensei, já não vamos precisarmos ir perante a piscina, já estamos a ser batizados pela chuva. E quando decidiram então finalmente mergulhar nas águas, quando ressurgimos, você acredita que o céu limpou, veio um sol brilhante, um calor desgraçado o resto do dia? Nunca me vou esquecer deste dia. Eu tinha 15 anos. Andei há anos a pedir para ser batizado nas águas. Batizamos crianças? Não. O que isto quer dizer que nem bebés, e só batizamos uma criança, por exemplo, a partir daí dos 8, 9, 10 anos, se ela mostrar que entende o que é o batismo. Para isso, o GPS tem que estar a trabalhar. Tem que ensinar às crianças a importância, até para elas terem desejo. Tanto do batismo nas águas, como o batismo no Espírito Santo. Que é o batismo por fogo. O que é o batismo no Espírito Santo? É a plenitude de Deus em nós, na pessoa do Senhor Santo e Espírito, com a evidência de falar em novas línguas. Uma língua que não é dos anjos, às vezes as pessoas confundem, mas é uma língua celestial que só Deus e o Espírito Santo compreendem, nem Satanás compreende. E é por isso que Satanás faz com que as pessoas tenham muitas dificuldades no batismo no Espírito Santo, porque querem transformar numa coisa lógica.
Faz lembrar a nossa Raquel em Évora, quando foi batizada no Espírito Santo. Eu estava a orar com ela, estava a orar por ela, e depois eu disse-lhe assim, agora quando tu sentires algo, porque a gente sente aquilo a subir, é uma coisa impressionante, uma sensação tão boa. Sente aquilo a subir e depois sai pela nossa boca fora. E não conseguimos controlar porque não é nosso. Vocês estão a compreender? E ela estava assim de boca fechada, estava envergonhada, e eu disse, tenhas medo, abre a boca. E quando ela abriu a boca, começou... Ou seja, ela estava a reter. E ela assim, eu não sei o que é isto. É o Espírito de Deus, foi o que eu te expliquei. É o batismo no Espírito Santo. Com a evidência de falar em novas línguas. Eu, quando fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 7 anos. Pela pastora Maria José Gomes. Em casa de uma irmã, num grupo familiar, no Pai do Vento, da Alegria. E eu, no fim, fui ter com ela, todo envergonhado, e eu disse, pastora Maria José, eu gostava muito de ser batizado no Espírito Santo. E ela disse, gostavas? E tu sabes o que é isso? E eu expliquei o que era. E que nos dava a evidência de falar em novas línguas. Ela deu-me a mão, orou comigo e disse, pai, batiza este menino. Dá-lhe a evidência de falar em novas línguas. Dá-lhe a plenitude do teu Espírito. E eu senti aquilo a subir. E quando ela me disse, quando tu sentis, eu comecei a... Eu não queria parar, fui para casa. A noite toda. Nem queria adormecer, porque tinha medo de perder. Até que adormeci. E de manhã, quando acordei, a primeira coisa que fiz foi, deixa ver se ainda... ainda tenho. Exato. E é uma oração perfeita. E é uma oração perfeita que o Pai entende, o Espírito entende, e o nosso Espírito entende. Daí Paulo dizer que por vezes oramos em sintonia com Deus, em gemidos inexprimíveis, porque são sons, são palavras que nós não conseguimos compreender. Por vezes, irmãos, o Espírito de Deus faz-nos orar neste propósito em outras línguas de outros países. Eu tenho muitas histórias, não vou contar, que já é tarde, sobre isso. Por vezes acontece, porque é a maneira do Espírito Santo de Deus se mover. Ok? Pronto. Falei nos batismos, não foi? Onde é que está? Imposição das mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Fé em Deus, já expliquei também assim resumidamente, arrependimento de obras mortas. Irmãos, aquele que não se arrepende de todos os seus erros. Eu li o horóscopo, eu não saía de casa sem ler o horóscopo. Eu tenho um porta-chaves que é uma figa. Manda figa para a figa. Todas essas coisas não interessam a Deus. Eu tenho o livro de São Cipriano lá em casa. Tem lareira. Acenda a lareira agora, mesmo no inverno, mesmo agora no verão. Pumba, faça ali um fogo lindo. Manda essas coisas. Mas eu vou dar a outra pessoa. Se não serve para si, não serve para os outros. Havia lá um que dizia assim, eu dei as minhas santinhas todas a não sei quem. Então, mas isso é bom para si? Não, mas então também não é bom para ele. Então o que é que eu faço? Agora nada, já deu. Arrependimento do oculto. Arrependimento. Eu fui a uma bruxa ver, para saber onde é que estava o meu gato escondido. Não sabia onde é que ele estava. Ela também não sabia. Estava tão bem escondido que nem a bruxa sabia. Acreditem no que eu vos estou a dizer. Cuidado. Os signos. Qual é o teu signo? Às vezes as minhas colegas lá no trabalho dizem, qual é o teu signo? Lagosta. Está ele, com as brincadeiras dele. Lagosta, sim, ou santola, ou sapateira. Tudo o que tenha coisa para papar, para mim é... Também pode ser lavagante. Mas qual é o teu signo? Não sei. Quando é que nasceste? Nasci no dia tal de junho. Então tu és não sei quê. Também vai. Caranguejo também vai. Lá dizem que é caranguejo. Então aquilo cozidinho ao vapor. Vai com o martelo, que é para ele estar quieto. E depois então, está a ver, como você sabe.
Eu tenho, eu quero fazer o teu mapa astral. O meu mapa astral está feito pela Bíblia. Diz que o Senhor me criou ainda antes da fundação do mundo. Pensou em mim e até pensou no meu nome e no meu apelido. E me escolheu, predestinou, e me chamou e separou ainda antes da fundação do mundo. O meu mapa astral está feito. Elas ficam sempre a olhar para mim tipo, este gajo é maluco. Mas para mim elas é que são malucas, porque acreditam em borras de café e folhas de chá e búzios. Búzios para mim, bom búzio. É búzio cozido. Ok? Pronto. E termino com isto. Porque eu não terminei o raciocínio e é importante. Porquê é que não batizamos crianças? Não só porque não entendem o que vamos fazer, mas também porque o batismo é uma decisão. E uma criança, para tomar essa decisão, ela tem que saber provar aos pais e ao pastor que sabe o que é que está a fazer. Porque é que a Igreja Católica, e é preciso também explicar isto, porque é que a Igreja Católica batizava crianças? E porque é que isso depois se tornou uma tradição? A tradição tornou-se uma tradição por erro. Ok? Por erro. Mas este costume começou em 1385, 1386, quando entrou a peste negra em Portugal. Havia uma mortandade, uma mortalidade infantil brutal. Então, os cônegos e os padres, preocupados que as crianças não entrassem no céu, por causa de Marcos 16,15, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Preocupados por este argumento, decidiam, mal nasciam, ao fim dos 6 dias, 5, 8 dias, já estavam a batizar as crianças. E como era uma grande violência pôr a criança dentro da água, tendo estado 9 meses a respirar a água, o líquido amniótico, depois o que acontece? Está já com os pulmões abertos para o oxigênio. Pôr a criança debaixo d'água é uma violência. E aí as crianças sofriam. Então, o que é que eles faziam? Eram as gotinhas na cabeça, que era para não perturbar muito a criança. O problema passa é que a peste negra termina e eles continuam a fazer isso e até aos dias de hoje. Pergunte lá ao bebê, ainda agora um colega meu foi um batizado, e eu perguntei-lhe, o padre perguntou se ele queria ser batizado. Ele estava lá a chorar, ora, aí está. E às vezes crianças com 6, 7 anos, você pergunta, queres carne ou peixe? Ele quer é comer. Então é para vocês perceberem. Eu não estou a criticar a Igreja Católica. Eu critico é o erro. Porque eu percebo porque é que eles o fizeram. Ok? Ajudei? Pois, mas isso aí... Isso são outros 500. É... Verdade. Muitos milhões. Daí é que vem a ideia do católico não praticante. Olha, eu sou um benfiquista não praticante. Nem gosto, nem pratico. Vamos orar? Paizinho, nesta noite, graças te damos pela tua palavra, pelo tempo que tivemos, pela tua revelação, pela tua paciência para conosco. Ajuda-nos, Senhor, a levar esta palavra no nosso coração e a fazê-la fundamento para nós. Ajuda a nossa vida, ajuda cada um de nós, dá-nos ânimo, força e vigor, renova as forças do que está cansado, renova o ânimo e a fé no coração e te peço, Senhor, que nos leves até casa em paz e segurança, conduz-nos, Senhor, com os teus anjos e que possamos todos cumprir aquilo para que fomos chamados para a tua eterna glória. Em nome de Jesus. Todos dizem comigo? Amém.